No ar, o Resenha Tricolor 194, estamos de volta em semana decisiva e aqui não tem time misto não, aqui é time completo para as fases finais. Boa noite, Rodrigo Junqueira, seu primeiro salve para a galera aí. Boa noite, galera Tricolor, muita coisa para a gente falar, muita polêmica, mas muita coisa boa aí para a gente imaginar durante essa semana e voltar a sonhar, né, Caio? Você que fala e a gente que acredita, voltar a sonhar. Essa semana tem, senhores. Vamos. Boa noite, Barolo, aos torcedores do único time do mundo que tem polêmica em Vitória. Boa noite, pessoal. Que polêmica, hein? Fazia tempo que não tinha uma polêmica tão quente assim. E hoje, se eu soubesse que o jogadeiro ia participar do resenha, eu tinha me vestido melhor. Olha o chapéu aí. Isso aí dá pra encarar uma jangada fácil, hein? Tem história, viu? O chapéu ele vai te roubar, hein? Depois você tem que contar a história desse chapéu aí. Tá na praia, na jangada. Se eu soubesse, eu ia me vestido melhor. Opa, vamos debater, vamos falar dessa polêmica. Entregar, não entregar, a torcida enlouquecida de ódio, parte da torcida. Mas acho que tem muita coisa para falar e vamos para cima dos caras, pô. E mais feliz que o chute do Paulinho Boia, ele mesmo, Daniel Campos. Boa noite, seja muito bem-vindo à sua casa. Muito bem, boa noite, Rogério Barolo. Eu não consigo falar só Barolo, porque Rogério é um nome muito emblemático para a gente pular. Boa noite, Rodrigo Junqueira, e boa noite, Caio Domingues. Que saudades de vocês, de falar com vocês, sem ser pelo teclado do WhatsApp ou por áudios esporádicos bêbados. Muito bom. Você faz falta, meu amigo. Me tire fora dessa dos áudios bêbados. Eu não recebi áudio nenhum dele. Tira dessa aí. Não sei com quem ele anda falando, né? Abertura, produção. Bom, os assuntos da semana, né? A gente esqueceu, o Barolo lembrou bem, logo que a gente finalizou a gravação, sobre a fatídica MP da transmissão do mandante. A gente não comentou o programa passado, eu queria dar uma pincelada aqui rapidamente com vocês. A derrota para o Red Bull, em um jogo que parecia muito bom no primeiro tempo, segundo tempo alguns pontos a discutir. A vitória e a classificação do rival. Eu queria começar hoje, se vocês me permitem, a gente estava falando aqui nos bastidores, eu fui um dos caras que eu falei que eu cortaria o mal pela raiz, e eu cortaria mesmo. Eu acho que a gente não pode dar asa para cobra, esses caras são perigosos, e o esporte faz parte da estratégia. Eu jamais entregaria o jogo, para deixar bem claro. Eu acho que o Diniz, a diretoria, ninguém pode entrar no vestiário e dizer entreguem, porque senão você nunca mais recupera o moral com esses jogadores. Eu faria o que o São Paulo fez. Eu colocaria o time reserva e seja lá no que dá. E deu vitória, estou feliz pela vitória, comemorei os 3 gols, até brinquei no chat, eu falei, puta, eu queria desclassificar esses caras, cada gol tem mais que o outro. Sim. Eu acho que só fez o que tinha que ser feito mesmo, não dava para ser muito diferente disso. E eu não entendo ficar bravo com a vitória. Uma coisa é você querer eliminar o rival, outra coisa é você começar a fazer protesto nas redes sociais, como a própria torcida de São Paulo fez, né? Isso eu não consegui entender, acho que foge um pouco da minha compreensão da situação. O que vocês acham aí? Quem quer começar falando, tal? Fica à vontade aí, convidado de honra. Fale, Daniel. Se foge um pouco da sua compreensão, foge muito da minha. O São Paulo ganhar de 3-1 e eu vou ficar triste reclamando na rede social, independente do contexto, é uma coisa que eu não consigo fazer. É uma coisa que fala, não, deixa eu... Cara, acho que o Diniz fez o que tinha que ser feito. Escalou um time poupando quem estava pendurado, já tinha desfalques de suspensão, pôs o Volpi para ganhar ritmo de jogo, que era fundamental, né? O goleiro precisa disso, e pôs um time de garotos. Se o time de garotos foi competente o suficiente para ganhar do Guarani, vamos celebrar os garotos, não lamentar. Não, puta, vou lamentar que o Paulinho Boia entrou bem, fez um golaço,
vou lamentar que o Elinho fez o segundo bom jogo dele como profissional do São Paulo. Não, para mim isso são boas novidades. Para mim são coisas que ajudam numa reta final de campeonato. Outro ponto, né, Daniel? Hoje ele provou que ele pôs os times, os titulares para treinar e treinar de maneira forte, para ganhar ritmo, toda uma coerência, uma lógica para isso também. Gostaria que o Corinthians estivesse fora hoje? Gostaria, normal. Assim como fiquei feliz quando eles saíram na pré-Libertadores. Muito menos porque tenho medo de enfrentá-los, muito mais para zoar meu amigo corintiano, que faz parte da rivalidade do futebol. Dentro desse contexto, cara, acho que eu achei muito desproporcional a reação, sabe? Assim, tinha que ter entregado. Cara, como que você pega um time de garotos, vai no vestiário, fala assim, olha, galera, hoje nós vamos entregar o jogo, porque esses caras são complicados, eu não quero enfrentar eles numa eventual semifinal. Acabou. Você não é respeitado por ninguém nunca mais, entendeu? Esse caminho não existe. Esse caminho não é viável. Cara, eu não ia me orgulhar, porque você olha um time que está entregando o jogo, né? Tudo bem, você pode deixar um piorzinho lá, falar assim, vamos dar uma entregada no jogo, põe o Shailon com a 10, né? Que você sabe que não vai dar em absolutamente nada. Pega o Sidão de volta por um jogo, põe lá no gol que não vai fazer as defesas que o Volpi fez. Mas, cara, eu acho que para você cobrar um elenco competitivo, cobrar o que... e não ir para uma cabeça de... vitória a qualquer preço, sabe? Assim, falar, cara, eu vou sabotar a lógica esportiva para tirar o Corinthians porque eu não... Porra, velho, isso aí é passar muito do ponto para mim. Concordo. Barolo, o que você acha, Barolo? Você já tinha dado a palhinha aqui nos bastidores. Fez um vídeo ontem falando que futebol é para ganhar, né? Sim, eu concordo totalmente. Quando acabou o jogo contra o Bragantino, que já estava definido que se o São Paulo, né, o Corinthians mais uma vez ia ficar devendo para a gente, ia ficar, né, dependendo do São Paulo mais uma vez, eu nem comentei no vídeo do Bragantino porque eu nem imaginava que pudesse ter essa repercussão toda. E só ia falar depois do jogo contra o Guarani. Só que no sábado, tanta gente me procurando nas redes sociais, Barulho, o que você acha, o que você acha? Aliás, eu fui ao cinema, no drive-in, graças a um grande amigo que me convidou, e durante o filme, muita gente me perguntando, eu falei, cheguei em casa e vou gravar um vídeo para dar minha opinião, porque eu acho que não tem o que opinar, não tem o que falar disso. Eu acho assim, futebol, esporte, como é que você vai... Primeiro eu vou torcer para o meu time perder, eu vou assistir o jogo, torcendo para aquela bola do Everton ir para fora, para a bola do Paulinho Boia bater na trave, para o Duelinho, o goleiro pegar. Não consigo entender isso. E outra coisa, vamos supor que eu gravei o vídeo e falei, não sabia que ia ser com o time reserva, eu falei, coloca o Paulinho Boia para ganhar confiança, o cara fez gol, coloca o Everton, que também é importante, o cara fez gol, e coloca o Elinho, que o cara fez gol também. Não tem necessidade de colocar Igor Gomes. Eu falei no vídeo, não tem necessidade de colocar o Daniel está suspenso, não tem necessidade de colocar Reinaldo pendurado, Bruno Alves pendurado, Vitor Bueno pendurado. Coloca os reservas para dar confiança, poupa os jogadores. O cara pisa no tornozelo de fora da fase final. Qual a necessidade? Por quê? Porque tem que pensar no São Paulo. O Diniz acabou o jogo contra o Bragantino, ele falou, temos que pensar no São Paulo, é isso. Não é colocar reserva para perder e prejudicar o Corinthians, não. É para poupar os jogadores para a fase decisiva do campeonato, até os que estão com cartão amarelo. E aí aconteceu o que aconteceu, o Corinthians venceu o Oeste, tenebroso time do Oeste, o São Paulo venceu o Guarani, e aí muita gente começou a falar nos comentários desse vídeo que eu fiz no vídeo pós-jogo, muita gente lembrou da decisão lá do campeonato de 2009, vocês lembram? Que o Felipe, o goleiro, um dos goleiros mais sujos da história do futebol, um goleiro de caráter muito duvidoso, que ele foi acusado de ter sido subornado em vários clubes por onde ele passou, ele fez aquele papelão, não indo na bola naquele pênalti que beneficiou o Flamengo. Aí muita gente falou assim para mim, comentou no vídeo, eu respondi no vídeo até. Se o Felipe fez aquilo, a gente tem... Eu falei, então, beleza, o Felipe fez aquilo. Por isso que o Corinthians é o Corinthians e o São Paulo é o São Paulo. Então, vocês queriam que o Volpi fizesse a mesma coisa? Para o Volpi ser tão sujo quanto o Felipe? Então, vamos nivelar o Volpi ao Felipe, sabe? Exatamente. Esse é o teu nojo do Felipe. Eu não quero sentir nojo do Volpi. Um goleiro sujo como foi o Felipe. Não tem cabimento isso. E outra coisa, vamos supor,
chega no vestiário e fala para os moleques assim, ó, vocês tiram o pé, hein? Uma zerinha ali, se quiser uma zero, deixa empatar, você sabe, não precisa. A gente tem medo dos caras, os caras são fortes em mata-mata. Que mensagem que você está passando para esses moleques? E outra coisa, imagina o seguinte, perde do Guarani, elimina o Corinthians e cai fora contra o Mirassol. Então, é uma vergonha que nunca mais o São Paulo vai recuperar. Nunca mais na história do São Paulo, o São Paulo se recuperaria dessa vergonha. De entregar um jogo e ser eliminado na fase seguinte. Então, não tem cabimento. Isso é esporte, é futebol. Eu sou da época do São Paulo que não tinha medo de Corinthians. A gente não teve medo de Barcelona, não teve medo de Liverpool, não teve medo de Real Madrid, não teve medo da porra toda. Vai ter medo do Corinthians? Não, velho, não. Respeito é uma coisa. Eles têm jogadores, eles estão com problemas financeiros, eles se classificaram na Bacia das Almas. É o time forte no mata-mata? É. O Everaldo pode fazer 3 gols. Pode. Respeito é uma coisa. Medo é outra completamente diferente. Eu acho que não é inconcebível um torcedor do São Paulo tá com raiva do Elinho, tá com raiva do não dá. Com raiva do Volpe, porque o Volpe fez o gol. Olha a grandeza do São Paulo, olha a grandeza da instituição, gente. A gente não pode conceber essa ideia de entregar jogo, seja para prejudicar, seja para beneficiar ninguém. E só para encerrar, porque eu falo que nem Paulo na chuva. Ontem o Tele Santana falou 89 anos. Você imagina se alguém chega para o Tele Santana e fala, Tele, vocês vão entregar para eliminar o Corinthians? Eu achei ótimo o final do seu vídeo. Cara, não é ótimo. Sabe? Eu acho que resume. Pede pro Tele entregar o jogo. Eu pergunto o que acha. E não foi coincidência o aniversário do Tele ter sido no dia que o São Paulo ganhou do Guarani. Não é coincidência isso. Não, acho que eu assino embaixo o que vocês falaram. Acho que o passar recibo é entregar. O medo é... Tudo bem, a gente está há tanto tempo sem ganhar dos caras, a gente só toma a naba, não sei o que, tudo bem. A gente enfrenta igual, é uma fase ruim, cara, acontece. Agora, passar o recibo, você não vê Ferrari fazendo isso com a Mercedes para ganhar. Você não vê isso. Você vê Schumacher deixando o Rubinho. Você vê Bernardinho perdendo para a Hungria e o Brasil sendo campeão do mundo em 2010. Você vê a Alemanha em 74 entregando o jogo. Você vê Bélgica e Inglaterra em 2018 entrando com time reserva para cair do lado fácil da chave. Então, a minha única preocupação é o São Paulo ser a freira no puteiro. Aí a gente pega, faz o que fez, escalam Luiz Flávio de Oliveira na semifinal, roubam a gente dentro de casa e aí a gente mais uma vez fica chupando o dedo. Minha única preocupação é essa, eu jamais entraria para entregar, jamais. Mas o futebol é um esporte sujo e o São Paulo corre um sério risco de ser a freira no puteiro. Vocês põem a mão no fogo pelo Andrés? Eu não ponho. Eu também não. É estratégia, beleza. É estratégia. Futebol é estratégia. Mas não é porque já foi feito, é que é certo. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo curto. Eu sou casado com uma mulher, a minha mulher, ela tem um irmão que é casado com a minha irmã. Então, o cara espanca a mulher, a minha irmã, eu vou bater na irmã dele também. Ué, se ele faz, eu também faço. Exato, não existe. Não é porque é feito, que já foi feito. O Bernardinho, uma vergonha para o esporte. A Ferrari, uma vergonha para o automobilismo. Esses times que fizeram uma vergonha para o futebol. Não é porque já foi feito, é porque a gente tem que fazer igual. E outra coisa, perder ou ganhar, estratégia, só dentro do campo. Parou. Perder ou ganhar, ser eliminado com erro de arbitragem, como a gente já aconteceu milhões de vezes, já aconteceu milhões de vezes. Se perder com os caras jogando bolas, faz parte do esporte. O que não faz parte do esporte você entregar o resultado. O que eu queria concluir, cara, é que a gente precisa se preocupar com o São Paulo. A gente fica pensando em Corinthians e etc, e dando desculpa. Ano passado a gente perdeu para os caras, no outro ano foi para a Penapolense, no outro para o Bragantino, no outro para o Audax. Se eu quero a gente ficar pensando, projetando as coisas, cara, tem que ser passo a passo, entendeu? A gente não pode ficar pensando em o que vai acontecer se a gente não passa de umas quartas de final, se toma 4-2 do Audax, se pede para Penapolense, cara. Quando a Total Acesso vazou o ingresso da final em 2017, que estava pendurado no vestiário do Corinthians, esquisito. Até hoje nunca ninguém me explicou. Tem várias e várias questões aqui que eu coloco. E a minha única questão é assim, eu jamais pegaria. O São Paulo é a freira no puteiro? Isso, a minha preocupação é isso. Vamos lá, o Lugano fazendo um monte de post, acho bacana. Só que quando o Soares meteu a mão na bola na final, na Copa do Mundo, ele fez um post comentando. Colocar a mão na bola também é ilegítimo. Também não é correto.
Só que aí foi comemorado, entendeu? A minha única questão é que eu não quero, de novo, terça-feira no puteiro. Todo mundo faz sacanagem com o São Paulo e o São Paulo é o correto que vai tomar. Eu quero ver esse discurso. Eu repito, eu concordo com o que o Barolo falou. Eu entraria no vestiário e falaria, olha, entregue, né? Porque isso é uma coisa sem volta. Você nunca mais ganha o respeito dos caras. Mas eu não acho um absurdo a parte da torcida pensar estrategicamente. Não acho. É que para mim isso não é estratégia, isso é falta de caráter. Exatamente, eu também acho. E outra coisa, Caio, a preocupação com o Zé Aparecido, com o Andrés, a gente tem que ter também com o Gagliotti, a gente tem que ter com o Pérez, porque passam a mão na bunda do São Paulo faz tempo. Então não é porque o Andrés, o poder dos bastidores tem que ser construído com federação, não com esse presidente trúxulo que a gente tem. Esse poder de bastidores para respeitarem o São Paulo tem que ser conquistado de uma outra forma, principalmente ganhando dentro de campo, jogando com hombridade para ganhar. Eu entendo o que você está falando, eu entendo que o torcedor que pediu a derrota, pela rivalidade que o cara tem com o Corinthians, eu entendo, cada um tem a sua rivalidade, abre mão até de uma vitória para prejudicar o rival. Só que eu acho o seguinte, esse poder, para não desrespeitarem mais o São Paulo, tem que ser conquistado de uma outra forma. Os bastidores são de uma outra forma. Se você entrega um resultado, a mensagem que você passa é assim, nós somos bunda moles, nós temos medo, nós não temos força nenhuma e a gente vai jogar sujo igual vocês jogam. Essa, para mim, é a mensagem que passaria, entendeu? Porque não tem caminho técnico para isso, entendeu? Assim, se o São Paulo tivesse entrado com os titulares ontem e ganhado o jogo, eu acho que você poderia criticar muito, porque não precisava dos titulares. Não, São Paulo entrou com um time 100% reserva, tirando o Volpi, que tinha ritmo de jogo. Então, assim... Eu falei que eu faria exatamente isso. E daí os caras vão lá e ganham? Fala, cara, sim, faz parte. Tá 2-1 para os caras. Então, todos os titulares no banco eu não colocaria. Era a única situação, não pediria para entregar. Concordo com tudo que vocês falaram. A camisa do São Paulo é muito maior do que tudo isso, mas eu acho que tem uma estratégia aí sim. Mas vamos lá, essa polêmica já tá clara, tudo que todo mundo pensa. Desse jogo, foi escalado os reservas. O que a gente dá para aproveitar aí? Porra, o Paulinho Boia virou a solução? Linho no meio é a saída para o futebol dele melhorar? Ou foi um jogo atípico e a gente não consegue tirar nada? Qual é a leitura de vocês do que aconteceu ontem dentro de campo? Eu até, se vocês me permitem, até pensei nisso. E acho que, além de alguns destaques legais, a gente teve a consolidação de alguns nomes, né, cara? Eu acho que o Igor, na lateral, se apresentou muito bem. Acho que tem jogado bem. É uma peça que a gente pode tá consolidada. A saída 100% do Anderson Martins é um alívio. Acho que todo mundo aqui concorda, não só financeiramente, como tecnicamente. O próprio menino é Diego Lopes, né, que fez as... Pois é, foi campeão na Copinha. Um destaque bom para a gente ficar de olho. E aí eu pergunto para vocês, para depois a gente falar do meio aí para frente, que vocês também comentem, o nosso lateral esquerdo, tava ou não tava palavrado com o inimigo, porra? Tá fazendo o que em campo? Não entendi isso aí, alguém me esclarece? Não entendi, John. O Léo Natel não tinha assinado... O Pelé. Não, mas o Léo Natel e o Léo Pelé. O Léo Natel já tá lá. O Léo Natel já foi. E o Pelé? O Pelé nunca teve. Quem foi pro Corinthians foi o Léo Natel, o atacante. O Léo Pelé não... É outro Léo. Então me perdoe a confusão. É muito Léo. Então, foi beleza. Quem mais? No meio de campo aí, Luan. Acho que essas peças vão bem, né, Caião? Acho que... Então, mas é isso, a gente consegue tirar lições disso, a gente já consegue tirar observações, o elenco do São Paulo não é tão abaixo quanto a gente imaginava, o Guarani é uma presa fácil, Barolo, Dani, Junco. Lisieiro e Anderson Martins, só para passar minha parte aqui, eu acho que são os não aproveitáveis. Cara, eu acho que várias coisas do que você falou eu concordo, só que elas estão em ordem. Então, pondo em ordem, Guarani é uma presa fácil. O time reserva do São Paulo consegue ganhar fácil do Guarani. O Guarani precisava muito mais do que o São Paulo do resultado. O Guarani precisando do resultado, deu um pouquinho de trabalho. O Volpi fez grandes defesas, mas o São Paulo ganhou o jogo bem, né? Então ganhou 3-1 e tal. Então, essa é a primeira coisa. Falar que o Guarani é um teste maravilhoso para qualquer... Não é.
né? O Guarani é um time ok, nota 4. Dentro desse contexto, eu acho que tem uma questão de moral, né? O Boia e o Elinho ganharem confiança para a reta final, eu acho ótimo, né? Então, pegando pontos de destaque, eu acho que o Igor Vinícius é realmente uma tremenda opção para a lateral direita, especialmente em jogos que a gente precisa de velocidade e profundidade. Eu gosto mais do Diego Costa jogando de primeiro volante do que de zagueiro. Achava que na base ele fazia essa função muito bem à frente da zaga, mas gostei dele como zagueiro, né? Parecia que o experiente da zaga era ele, não Anderson Martins, que se atrapalhou diversas vezes, e o menino fez uma partida super certinha, séria, sem nenhum contratempo. Eu acho o Léo Pelé, eu acho ele muito meia boca, muito. Acho ele abaixo. O Reinaldo não tem sombra, né? Não tem. Para mim, a alegria do Barolo. Né? Okay. Eu acho que o Léo Pelé é um Edmar mais novo, sabe? Que cobra a lateral mais forte, mas é que o Edmar é grotesco porque a gente trouxe como se fosse alguém relevante. O Léo Pelé ainda é uma aposta que a juventude pode evoluir, mas eu não vejo potencial. Luan e Lisiero, acho que o Luan foi bem, desarma bastante, erra muito passe, então ele precisa acertar o segundo fundamento, né? O desarme ele faz muito bem, mas a nossa dupla de volantes ela tem uma característica de acertar muito passe, de acelerar o jogo, de ser a ligação entre as partes do campo. Luan e Lisiero são muito abaixo de Tietê e Dani Alves como dupla, muito mais pelo Lisiero do que pelo Luan, mas o Luan erra muito a parte do segundo momento. Do meio para frente, eu acho que, tirando o Brenner, que patinou na função dele, ele voltou muito para ajudar, você viu que ele estava com vontade, mas espera-se de um centroavante outras coisas, né? Então, se for falar do Brenner hoje, você vai para uma linha de Centurion, que foi muito bem marcando o lateral, mas não fez absolutamente nada produtivo. O Gabriel Jesus na Copa. É isso. Então, acho que o Brenner tem que pegar esse tipo de oportunidade e fazer coisas produtivas no ataque e não se destacar pelo empenho, sabe? E Everton, Elinho, o próprio Hernanes, eu achei que é um ponto positivo para elenco. Só, o elenco, eu não acho o elenco de São Paulo bom, não acho horroroso, acho um elenco médio. E ontem mostrou que com moral, com peças com ritmo e algum esquema, tem peças úteis no banco. Não é um banco que não dá para mexer. O que reforça, para mim, um gap que teve no primeiro jogo no Morumbi, que o São Paulo demorou demais para mexer no time, claramente cansado contra o Bragantino. Então, se eu olho os reservas ganhando e produzindo e peças, assim, eu usar as 5 substituições para um time muito rápido, muito intenso, que foi o Bragantino, deixar a substituição para 40 do segundo tempo, perdendo o jogo no Morumbi, que era um jogo importante para a retomada da confiança. 5 substituições, né? Então, eu acho que isso ficou meio gritante, assim. Mas, para mim, tem um copo muito cheio, né, nesse sentido de levantar um pouco a moral dos reservas e torná-los peças mais úteis, mesmo sendo um desafio fraco. Barolo, surgiu o Expressinho versão 2020? Calma. Não é cedo? Eu concordo. Eu não sei se você já percebeu que eu me empolgo fácil. Não sei. O computador é da minha mãe, eu quase cuspi cerveja aqui, velho. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Dani, eu só não concordo com tudo que o Dani falou, só não concordo. Eu acho que o Luan errou mais fácil porque ele passou mais. Eu acho que a média dele de acerto foi melhor. Eu gostei dele. O Hernandes também concorda, abaixo. O Brenner, muita gente lembrou no comentário do vídeo, ele tomou a bola no contra-ataque do primeiro gol, mas é muito pouco pro centroavante, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, foi uma jogada inteligente até, mas é pouco pro cara. É muito pouco. O Anderson Martins, ele toma algum negócio antes do jogo, isso já está claro. Isso aí não é... Você investigar só o que ele toma e tirar dele. Talvez ele não tenha tanto susto. Bela furada, né, Barolão? Meu Deus do céu. Ele toma alguma coisa. Com aquela cara de Capitão Nascimento, ele toma alguma coisa. Não tem condição de vestir a camisa do São Paulo. O Diego Costa é muito bom. Acho um bom jogador. O Léo, para mim,
quando o Léo foi contratado, um amigo meu falou assim, Barolo, é importante, hein? O Léo é importante. É legal para ter um lateral para ser banco do Reinaldo. Eu falei, Mingão, tem que ter um lateral para colocar o Reinaldo no banco. Não é para ter um lateral para ser banco do Reinaldo. Tem que ser um lateral para colocar o Reinaldo no banco. Então mostra que o Reinaldo não tem sombra mesmo. O Janga vai nadar de braçada até 2030. É muito desnivelado. Exato. O Léo não é metade do Igor Vinícius, que é a terceira opção, sabe? Exato, exato. Deixa ele lá. O Léo é um copo de chá. Um copo de chá. Não, você sai de casa e fala, vou tomar um chá, e hoje eu vou tomar todos os chá que eu ver pela frente. Não vai em rodízio de chá? Não vai. O Léo é um chá, é um copo de chá. Agora, eu estava pensando o seguinte, ó, vê se vocês concordam comigo. O Grafite, até hoje, é marcado pelo gol que ele fez, pelos 2 gols que ele fez, né, em 2004, que salvou o Corinthians do rebaixamento, né? Você imagina, eu fiquei pensando depois que eu gravei o vídeo, como que ficaria a cabeça do moleque desse, como o Paulinho Boia, como o Elinho, como o Rodrigo Nestor, como esses moleques, o Sara, como o Nestor, como que ficaria a cabeça dos caras para entrar em campo? Será que se fosse... O que vocês acham? Na hora de finalizar, você acha que esse moleque não pensou, puta, eu vou acertar aqui? Eu tô ferrado se eu acertar. A torcida vai pegar no meu pé pra caramba. O Everton, beleza, fez o gol, não tá nem aí. O Hernandes também faria, não tá nem aí. Esses moleques, eu acho que poderia pesar na cabeça deles na hora de finalizar. Pelo fato de não ter pesado, pelo fato dos caras terem feito gol, pelo fato do Elinho ter dado 3, 4 chutes perigosos, pelo fato do Boia ter feito aquele puta golaço, esses moleques subiram muito no meu conceito. Muito, porque eu cobro muito também. Personalidade, cobro muito que pare um Instagramzinho, a chuteirinha vermelha, o cabelinho na régua. Eu encho o saco desses moleques criados com pera, Eu encho o saco desses moleques. Eu acho que eles provaram ontem, com essa personalidade de fazer gol, e que se dane que vão falar que marcaram o gol contra o Corinthians. Hoje já falaram, Volpe, torcedor do Corinthians, Paulinho Boia nunca faz nada só para beneficiar. Os caras passaram por cima de tudo isso. Então, para mim, além de ter do mesmo jeito, não tem problema. Só que eu acho que eles mostraram muita personalidade, eu gostei muito mais disso, dessa personalidade que eles mostraram. Do Volpe a gente já esperava, não esperava outra coisa do Volpe. Desses moleques, eu fiquei orgulhoso pelo desempenho deles, não só dentro de campo, mas pela coragem de fazer gol e ajudar, entre aspas, no Rio. Não sei o que vocês acham disso. Jung, deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse o time titular, depois do que a gente viu na quarta-feira, teria a mesma facilidade de ganhar o jogo? O que você acha? O que você achou do jogo de quarta-feira? Caião, esse é o do Bragantino, você disse, com eles? Sim. De quinta, né, na verdade, isso. Quinta, né? Cara, eu acho assim, que foi a volta, eu acho que tem um ponto que é a parte física, que tem muita gente falando que é desculpa e etc., mas eu acho que é uma parte importante, sim, que deve ser levada em consideração, porém não se apoiar nisso. Isso é importante, a gente ter essa... Só um parênteses. O Diniz insinuou que o Bragantino voltou por a quarentena, né? Isso é importante. Então, mas só para... E é verdade. A informação que eu tive foi o seguinte, o Bragantino voltou antes e 2, 3 dias depois parou de treinar, porque era contra a lei treinar. Não receita da federação. Eles treinaram 2, 3 dias e pararam. Os treinos retomaram dia 1º para todo mundo. Eu acho que o Diniz, essa indireta... Eles treinaram 3 dias furando a quarentena, tecnicamente. Exatamente, 3 dias, e depois pararam. E eu acho até meio constrangedor você coreditar esses 3 dias de volta antes no contexto, sabe? Eu vou falar, dá uma segurada. Mas teve uma fase anterior que o interior ainda não estava afetado e os clubes foram na Federação Paulista falando que eles estavam quebrando um acordo de cavalheiros e não infringindo ainda a época da pandemia. Isso foi um pouco antes. E foi depois quando o Bragantino fez os 3 dias. Isso, mas foi quando ele treinou em Atibaia. 3 dias, né? Bom, se foram só 3 dias, acho que não faria essa diferença toda, né? Mas você fala assim, o Bragantino voltou um mês antes, o Bragantino seguiu o calendário do Flamengo. Puta, beleza, você tem algum argumento técnico. Mas... Então, mas é o que eu estava falando, que a gente não pode se apoiar nisso de forma alguma. E acho que, no meu humilde entender, faltou mais foco
do que essa parte toda, entendeu? Acho que faltou um pouco de concentração, por exemplo, no Arboleda, em vários lances de rebate, no próprio Arboleda tomou um baile, né? Vamos. Para não falar outra coisa. Reinaldo em vários erros de saída de bola, o ídolo do Barolo também. Eu acho que tiveram alguns momentos de desatenção como um todo, de não estar ainda no contexto que precisa estar, entendeu? Acho que a minha preocupação é que eu não vi como desatenção, Junks. Então, eu não vi o jogo ao vivo. Pergunta, Dani. Não vi o jogo ao vivo. Eu vi já sabendo quanto tinha sido. Então eu vi difícil com a cabeça ficar muito focado. fria. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O São Paulo, no começo do ano, a gente aqui da mão à palmatória, a gente reclamava bastante do time do Diniz, porque criava pra caramba, não fazia gol e passou a tomar bastante gol. E o São Paulo, nos últimos jogos, antes da parada da pandemia, reduziu esse número de gols sofridos. De repente, a gente volta e a gente toma 4 gols em 2 jogos. Mal comparando com o rival de Itaquera. 5, né? Porque teve um mal anulado, mas vamos lá. Sim. Comparando com o rival lá de Itaquera, que não tomou nenhum. Palmeiras tomou 1. Então, assim, qual o nível de atenção que a gente tem que ter com esse fato? Ou é aleatório? Ou tem fator de recomeço? O que vocês acham, Dani? Eu acho que tem uma questão, cara, que o São Paulo do Diniz, ele foi estudado durante 4 meses, né? Esse cara tá fazendo algo diferente, terminou em alta, com lampejos de bom futebol e 2 bons resultados, e todo mundo eufórico com o pós-LDU e pós-Santos. O Bragantino veio para marcar a saída de bola com 5 caras, e o São Paulo se perdeu. Então, para mim, não foi só desatenção. O Bragantino fez um jogo de sufocar o que o São Paulo tem. E ontem o Guarani tentou fazer isso, só que com jogadores muito piores. As pessoas estão estudando o São Paulo do Diniz. Então tem um efeito novidade, que pega todo mundo de surpresa. E daí, deixa eu entender o que esse cara tá fazendo. Enquanto eu tô entendendo, eu tomo sacode. Claramente o Bragantino entrou em campo com uma proposta de anular os melhores pontos do São Paulo do Diniz, sabendo quais eles eram. Sabendo sufocar Tietê e Dani Alves, não deixando as laterais em paz, um ponto aberto infernizando de cada lado. Você via o São Paulo tentando sair jogando, tinha 5 caras numa linha muito avançada. Nesse Arthur é chato, hein? O Arthur é chato, o Morato é chato, a proposta do Bragantino foi de um time muito leve, muito rápido, tanto para sufocar a saída de bola quanto para articular a jogada de ataque. Então, o Reinaldo é chato para nós. Então, mas o Reinaldo, o São Paulo, se vocês lembrarem, o São Paulo estava tendo menos o Reinaldo no ataque. O Reinaldo estava tendo que ficar mais, porque ele tem dificuldade de recomposição, né? Quando ele vai, ele demora para voltar. E vendo o jogo de cabeça fria depois, já sabia que tinha perdido, eu trabalhei durante o jogo, eu falei, cara, não é só desatenção. Teve desatenção, mas a jogada do Morato não é de desatenção, é mérito. Ele dá um baile. Né? Puta golaço. Né? O chute do Arthur também, rabisca, não sei o quê. Sem dúvida. O sufoco que foi para o São Paulo conseguir sair da proposta tática intensa do Bragantino foi o mais assustador. Saímos, né? Tivemos momentos que a gente sai bem dessa. Então, Junks, mas que eu acreditei numa vitória. Jogo aberto, né? Mas eu não posso esquecer, e eu não acho normal, tá? Meu maior incômodo pós-jogo do Bragantino é o sentimento de achar qual vai ser a desculpa da vez para justificar que o mágico time do São Paulo perdeu em casa para o Bragantino. Eu não consigo fazer isso, sabe? Tomou 3 gols, esse é um não é normal tomar 3 gols no Morumbi do Bragantino, e daí fala assim, não, foi o físico, não, foi porque o Bragantino voltou antes, não. E daí eu fico tentando achar um argumento para me convencer que o São Paulo
foi mal pra cacete hoje, tomou 3 gols e tomou sufoco de um time que tem um orçamento menor que o dele, né? Por mais organizado que seja, por mais Série A que seja, por mais que tenha uma boa campanha, o Diniz tem que entender, né? E ele tem que entender. Pode tomar 3 do Palmeiras em casa, muito menos do Bragantino, né? É isso, Caio. Esse é o ponto. Nós não podemos fazer um programa aqui depois e falar que é normal. Falar assim, não, cara, é volta. Não, ficou parado. Não. Peraí, gente. Tem 5 substituições para fazer para preservar a parte física. Mas o Diniz não gosta de mudar e o Diniz é muito genial. Vai tomar no cu, sabe? Tipo, dá um tempo. Nós vamos defender quando o cara for bem, mas nós não podemos ficar passando a mão na cabecinha achando que o cara é o novo Guardiola que não erra. Para mim, ele foi mal contra o Bragantino. Estou com você. Barolo, você e sua parcimônia nos comentários, fala um pouco sobre esse jogo e já aproveita o gancho e fala sobre São Paulo e Mirassol, né? Que é obrigação, né? Obrigação. Qualquer coisa diferente disso tem que apanhar de para verde. Tem discussão. Não, eu acho que contra o Bragantino, o que acontece? Eu senti contra o Bragantino uma coisa que eu queria até conversar com vocês. Assim, vocês viram, o São Paulo fez o primeiro gol, o Reinaldo acertou um cruzamento, depois ele cometeu uma falta estúpida, por isso que eu fico puto, que ele faz uma jogada genial, coloca a bola na cabeça do Pablo, depois uma falta besta, ele toma cartão porque foi para cima do cara, umas atitudes assim, que eu pego no pé dele por causa disso, essa estabilidade emocional que ele tem. Falando em estabilidade emocional, vocês lembram que o São Paulo fez o gol, logo em seguida teve uma chance com o Vitor Bueno, que a bola passou raspando na trave. Sim. O São Paulo estava super bem, até na narração os caras do Premier, tá o São Paulo aí, voltando. Eu acho o seguinte, se aquela bola entra do Vitor Bueno, muda totalmente o panorama do jogo, porque o São Paulo ainda é muito suscetível a emoções durante o jogo. Então, assim, um mísero detalhe daquela bola não ter entrado, o São Paulo, em vez de continuar com o mesmo espírito, aí parece que se acomoda, toma uma alfinetada do Bragantino, tomou o gol do Bragantino, se encolhe, ainda é muito emocionalmente, muito abalável o São Paulo. Eu tô com isso na cabeça pela partida contra o Santos. Vocês lembram contra o Santos? Começou bem ali, tomou o gol. Tomou o gol, aí vai o Arboleda fazendo cruzamento, 4 cruzamentos no primeiro tempo. Graças a Deus teve aquela expulsão do jogador do Santos, que facilitou muito o caminho do São Paulo. Eu vejo uma estabilidade emocional do time titular muito grande ainda. Eu senti isso contra o Bragantino. O que o Dani falou, muita gente está falando para mim também, o esquema do Diniz já está manjado. Ele está manjado, ele precisa mudar o esquema. Com 5 substituições, ele tem condições de fazer isso. Se ele tem essa capacidade toda que a gente aposta que ele tem condições de fazer isso. Eu só acho que o problema emocional do São Paulo, pode ter torcida, pode não ter, essa não é a questão. É a questão do resultado no jogo. Você vê o São Paulo toma o primeiro gol contra o Bragantino, a expressão do Diniz muda na beira do campo. Quando toma o segundo, a expressão dele afunda dentro do campo. Antes, quando estava 1-0, 1-1, ele grita e fala, parece que o time se encolhe, o time tem medo e para de jogar. E aí tem que correr atrás do prejuízo. Eu acho que ele demorou muito para mexer no time. As primeiras 2 substituições foram os 27 do segundo tempo, um monte de jogador abaixo do nível normal, e as 3 substituições aos 40 minutos, não faz sentido nenhum. Não gosta de substituir, só que, amigão, a gente está vivendo um tempo de pós-pandemia, pós-novo normal. Agora você vai ter que se adaptar, são 5 substituições. Isso tem que ser treinado, mudança de jogo, durante o decorrer do jogo, coisa que não está acostumado a fazer, vai ter que se acostumar a fazer. Então, o que me preocupa no São Paulo é esse lado emocional. Vamos supor, gente, contra o Mirassol, 10 minutos, o Mirassol faz 1-0. Vocês acham que vai ser aquele ímpeto, vamos para cima, não interessa o Mirassol? Ou vocês acham que vai dar uma tremedeira? O Arboleda não vai fazer 3 cruzamentos, tomar o primeiro gol do Mirassol? E isso contra o Bragantino e contra o Mirassol. Você imagina numa semifinal contra o Palmeiras, numa final contra o Corinthians ou Santos. Essa é a minha grande preocupação. E acho que da torcida também. Você vê, a vantagem é essa, né, Barolão? Não tem torcida, não tem tanto essa parte, esse emocional, né? Acho que essa parte emocional da torcida ajuda, por exemplo, jogador como o Pablo. Você acha que o Pablo, se o jogo de casa cheio, ele chutaria aquela bola de onde ele chutou? Ele fez o gol? Jamais ele chutaria. Não, acho que não também, e acho que o outro exemplo é ainda maior. O Reinaldo, ele é um influenciado pelas multidões, ele faz besteira quando xingam ele, quando botam ele no fogo ali, ele cai nessas provocações. Acho que o São Paulo ficou assim... Infelizmente é difícil de admitir, mas ao longo dos anos São Paulo ficou imaturo nas decisões.
não sabe se portar numa decisão, não sabe provocar o cara sem tomar o cartão junto, sabe? Esse tipo de situação, acho que o São Paulo acabou não sabendo conviver, então acho que esse é um ponto positivo. São Paulo é a freira no puteiro. É isso. É que São Paulo não precisa virar puta, mas ele pode ser só o cara normal no puteiro, sabe? Ele precisa andar um pouquinho por lá. A gente fica achando que a gente é bonzinho, que sempre é prejudicado. Só que a gente, mano, tem feito nada por merecer. E as entrevistas do Tele, o que a gente tem feito por merecer? Tem feito nada. Futebol horroroso. 18 técnicos em 7 anos. Faz tudo errado, tudo errado. A gente não pode achar que o negócio é outro, entendeu, gente? Eu acho que sim, a gente é prejudicado. Os caras têm pacto com o demônio, a gente é roubado até no jogo São Paulo e Guarani, o cara rouba para ajudar o Corinthians e anula um gol legal do Guarani, entendeu? É tipo assim, só que a gente tem que parar de achar desculpa nos outros, cara, enfiar 3-0 no Mirassol, 2-0 nos Gambá e ser campeão nessa merda, velho, é sempre tipo, sim, no Allianz tomou 4, nos últimos 3 minutos o Wagner Love fez ano passado. Cara, sempre tem um precisa ganhar essa porra, velho. Precisa ganhar. Agora, contra o Mirassol não tem a menor desculpa, né? Além de tudo, o Mirassol vem sem 6 dos jogadores que vinham jogando durante a pré-pandemia, né? Entre eles o Camilo, jogadores consagrados que estavam lá no Mirassol, que dificultou a vida de vários dos grandes, acho que ganhou do Corinthians, inclusive. O Xuxa mas tem obrigação, Mirassol, né? O Mirassol sem o Xuxa, para mim, não é o Mirassol. O Xuxa é o novo Neneca, né? Ou tem 10, ou o cara tem 55 anos, né? Porque todo time do interior tem um Neneca e o Xuxa tá em todos os times também. Mas o Mirassol, todo ano, para mim, tem o Mirassol, o time do Xuxa, que é o meia loiro que nunca deu certo em lugar nenhum, sabe? Não, eu acho que espero além da vitória, um futebol convincente, porque se for eliminado do... Vocês acham que pode acontecer alguma coisa muito grave se for eliminado pelo Mirassol? Por exemplo, o Fernando Diniz ser demitido? Não. Eu acho que ele não é, mas aí a pressão vai ficar muito grande, cara. Acho que ele balança, acho que a vida dele vai virar um inferno, mas eu não acho que ele cai. Eu também acho que esse ano não tem troca de técnico, não. Mas não vamos pensar no pior, eu não vou pensar no pior. Eu acho que a gente pode vencer e convencer. Eu acho que pode vencer e convencer. Jogar um futebol decente, um futebol digno e passar para a próxima fase. É o Mirassol, gente, não é o Barcelona, é o Mirassol. Com todo respeito ao Mirassol, é um time pequeno do interior que está jogando grande dentro do Morumbi. Então, pela lógica, é São Paulo. Seu placar, então, já fala aí. Eu acerto um maldito de um placar, mas eu vou acertar esse. 3-1. Vai tomar um golzinho, né? Mas 3-1 tá bom. Juntos. Também. 3-1. Dani? 2-0. Eu vou de 3-0. Acho que 3 tá meio que unanimidade. O Junks, e o bola cheia, o bola murcha da semana? Voltou no pós-pandemia? Pensou? Caião, essa daí tá fácil, né? Thiago Volpe foi monstro, tá com ritmo, é o que o Dani tinha falado no começo do programa, importantíssimo. Esse cara tá com tempo de bola perfeito e me pareceu que está. Então, bola cheia vai para ele. E o bola murcha, eu sei que a gente não anda muito nisso aí, mas é para essa parte toda da torcida que tem feito, assim, na minha humilde opinião, um furacão antes... Tá jogando contra, né? Parece. Estão trazendo o furacão antes dele chegar, entendeu? Não é esse momento, amigão. Quarta-feira é para ganhar, tamo junto, tá na distância, a gente acredita, tá bom? Eu acho que esse é a minha preocupação, só isso. E a gente não pode esquecer também, só para lembrar, o Corinthians vai pegar o Bragantino, viu? Só para lembrar. Né? Vai jogar contra o Vila Churupita. O Corinthians vai pegar o Bragantino. Então, beleza, classificou. São jogos importantes agora. O Santos também capengando, pega a Ponte Preta, que era para cair. E o Palmeiras também sentindo muita falta do Dudu. Também sofreu contra o Água Santa. A torcida bem impaciente depois que perdeu o clássico. Então, assim, não é... não. Somos podemos ser até uma freira no puteiro, mas... Nesse momento, a gente pode ser aquele cara que vai lá e toma uns drinks. Não que eu conheça esse ambiente, que eu nunca fui.
Se você falar de culto, nem eu. Se você falar de culto, eu posso até dar uma... Vai ser esse negócio de puteiro, mas você pode ser aquele cara que vai lá e toma uns drinks, pô. A gente pode ser malandro. Faz amizade, pega o tiver com os amigos. Tomara, senhores. Agora, a vida de São Paulino tá tão complicada que se tudo de normal acontecer e só isso de anormal, o Bragantino eliminar o Corinthians, é São Paulo e Palmeiras, né? A gente não tem vida fácil mesmo, porque aí o Palmeiras... Não tem como fugir mais, não. Vai afunilando. Vai afunilando, não tem. Tá, né? Haja o que hajar, eu acho que tem que ir para aí. Vamos para cima. Beleza, vamos para o próximo bloco, então. Senhoras e senhores, novamente aqui, perguntas do internautas. Hoje vai pegar fogo, é polêmica atrás de polêmica. E pessoal sonhando aí com as quartas de final também com o Mirassol. Vamos lá, faz aí, Daniel Campos. Chama daí do campo, por favor. Galvão? Vamos lá. Agora, Daniel o quadro está oficialmente aberto para começar a ler as perguntas aqui. E você tem que sair do mudo para a gente escutar. Tira o mudo, né, Dani? A sua pergunta no mudo. O Vitor Santi pergunta: virou obrigação o Campeonato Paulista agora? Sempre virou obrigação. Não é que virou obrigação. Sempre foi obrigação do São Paulo. Ainda mais não ganha 15 anos. É obrigação sempre ganhar o Campeonato Paulista. Simples. Isso aí sempre é obrigação. É obrigação brasileiro, é obrigação Libertadores. O São Paulo é grande demais. É obrigação. Independente de é obrigação. Não ganha desde 2005 o Campeonato Paulista. É obrigação. Tô com você, Barolo. Tô com você. Assina embaixo. Dani, de novo, acho que você precisa sair do mute para fazer as perguntas. Mas tudo bem. Aí, não estava falando aqui, eu estava falando com os telespecs. Estava falando que o Caio discordou do Barolo, que saíram na mão, que o negócio foi feio, para não perderem o programa de amanhã. Pablo de centroavante ou Paulinho Boia na direita? Pato fora do time ou segue no time? A pergunta é do Caio Dias 16. Caio com K, não com C. Caio pro Caio. Cara, eu acho que não dá pra você tirar o Pablo, sendo que o cara fez 4 gols nos últimos 2 jogos, é o artilheiro do Campeonato Paulista com 5 gols. Tudo bem, o Boia fez um bom jogo, ok, mas daí até virar titular na reta final, acho que tem um longo caminho. O que eu acho que pode acontecer, porque a gente acabou se empolgando aqui e não falamos taticamente do jogo de quarta-feira, eu achei o nosso lado direito muito lento. Se fosse para eu mexer no time titular agora, eu mexeria no Igor Vinícius, que mais uma vez fez uma boa partida. Então eu deixaria o Pablo lá, eu acho que essa flutuação dele e o Pato funcionam bem, o Pato até poderia ter feito o gol de cabeça ali. Eu talvez colocasse o Igor Vinícius para dar um pouco mais de velocidade, porque o time realmente está um pouco mais fixo, né? Mais lento. Boa, Caio. Aqui, tem uma pergunta rapidinha. O Armando Benal pergunta se o Barolo é cabelo de boneca. Peraí, Armando Penal? Ele é torcedor do Corinthians? Armando Penal, é isso? E Benal. Armando E Benal. O Barolo é cabelo de boneca. Não, então, eu vou falar para vocês. O meu cabelo, eu sou careca por opção e não falta de escolha. Vocês vão entender por quê. O meu cabelo, se eu deixar crescer, daqui um mês eu vou parecer o Don King. Lembra do Don King? O empresário do Mike Tyson? Que tinha o cabelo do boxe, em cima. Eu vou parecer com o Don King. Então eu corto desse jeito. Eu que corto meu próprio cabelo. Essa elegância, essa beleza discreta que pouca gente reconhece. É difícil de achar de tão discreta. É opcional. Não é porque eu não tenho nem cabelo. Eu corto meu cabelo toda semana. Eu queria ser bonito igual o Jukes, que está parecendo um personagem de comédia romântica que tem um barco e a namorada morre com uma doença terminal no final. Não parece? Ó, que bonitinho. Infelizmente, sou judiado pela mal diagramada. Mas faltou um blazer de linho amarelo por cima, né, Barolo? Aquele... Tá certo. O pessoal tá intrigado com a resposta do Barolo. Eu tô só dando teasers, não tô contando toda a indignação do Barolo, a briga. Uma pergunta para mim, Dani, você mudou sua opinião em relação à Adidas? Não mudei não, cara. Eu acho que o trabalho da Adidas erra mais do que acerta. Acho a linha desse ano razoável. A camisa 1, eu acho que ela tem um design bonito, um
tecido horroroso, acho o tecido bem ruim mesmo. Acho muito abaixo do tecido do ano passado. Acho a camisa 2 feia, especialmente as costas. Em campo, com todos os patrocínios, ela se salva, mas ela não é uma camisa bonita. E acho que o trabalho da Adidas deixa bastante a desejar como um todo. Assim, puta, a camisa retrô que todo mundo queria. Cara, R$350 por uma camisa sem conceito e sem história. Por mais bonita que ela seja, não dá para falar que é um produto brilhante. Então, tem bastante coisa. Camisa 3 lança dia 21, hein, Dani? É isso, até tem uma pergunta perguntando disso. Qual a sua expectativa, Caio, sobre a camisa 3? Lança dia 21. Tem alguma a gente informação? Não pode dar spoiler, né? Pois é. De cor, de alguma novidade, alguma coisa? Você tem expectativa, não? Fala, será, Dani? O pessoal tá no resenha de amanhã, Caio dará spoilers da camisa 3. Ele tá todo cinza grafite. Vai ser cinza grafite, quase perdido amanhã. Vai ser estilo daquela do Valdir Pérez, Caio? Não, acho que um pouco mais escuro, com as 3 listras na manga. Tem mais perguntas aqui. Mas não posso falar muito, senão minha não me conta mais. Vocês já votaram no ônibus? Quem que está perguntando aqui do busão? Olá, qual busão? O Júnior Garcia de Paula. Esse ponto é interessante, Dani. Acho que o pessoal fez um auê muito grande em cima de um simples ônibus, né? Acho que virou proposta, virou sonho de torcedor. Virou sonho de torcedor, coisa que já existiu. Puta, é uma emoção que tem que ser filtrada, viu? Mas ter o ônibus, cara, eu não votei lá e eu só acho que tem que ter o ônibus que faz, não é ninguém. Só para dar a informação completa, eu não sei se já colocaram, a gente está gravando aqui na segunda, vai para as redes sociais do São Paulo, vão ser 4 modelos, né? Um modelo é o Mundial de 92, 93, que ele é baseado no Pelé, no São Paulo de Pelé. Tem aquele logo do mundo, que é daquele casaco tradicional da pênalti, bacana. Aí tem uma desconstrução do escudo, que é o escudo do São Paulo, o ônibus predominantemente vermelho. Aí tem ondas do Morumbi, que atrás, entre o campo e a pista de atletismo, tem aquelas ondas, que já foi até desenho da camisa da Under Armour, é o outro desenho do ônibus. E o último dentre os grandes, é o primeiro, que é bem parecido com o outro do escudo, só que ele vem em degradê de preto para vermelho. Não sei se já está aberto, mas vai ser a torcida que vai escolher os modelos que vão ser usados pelo clube. Acho legal pra caramba, a camisa, ótimo, tudo bom. Mas o ônibus... Tem lá o ônibus, né? Que, não tem o cinto. Se esperar ganhar para fazer o ônibus, a gente vai de bike, né? Eu concordo com você, Barolo, que eu acho que na ordem de prioridade, o ônibus está entre as últimas. Mas eu acho que faz parte do branding e do São Paulo abandonado, que a gente tanto fala aqui, que são nos pequenos detalhes, entendeu? Se você for resolvendo alguns deles, uma hora você volta a ser tudo que você era. E acho que o ônibus é parte disso. Agora, ele é o último da escala da prioridade. Estou com você. Só que assim, por exemplo, a moeda eu achei legal pra caramba, a camisa eu achei legal pra caramba. É que o ônibus, para mim, nessa escala, eu acho importante fazer tudo, não tem problema nenhum. Eu acho que pintar a cadeira de vermelho, não tem problema. É que eu acho que o ônibus tomou uma... Porque não o Juntos falou. Tomou uma proporção de... o São Paulo não tem ônibus, que vergonha, o São Paulo não tem ônibus. É menos relevante. Tem outras coisas para a gente brigar. Comemorar, curtir, votar, é uma coisa, beleza. O que eu estou falando é assim, você se revoltar e exigir que tenha. Eu acho que tem outras coisas importantes para você reivindicar. Tamo junto. O ônibus é a última delas. Eu vou voltar, eu esqueci disso, eu vou voltar, eu participo, compro camisa, eu acho legal pra caramba, moeda, beleza, eu acho ótimo. Só que eu acho que o nível de proporção que tomou a revolta pela falta de um ônibus é que eu acho exagerado. Tem outras coisas. Aí tô com você. Entendeu? Concordo. Boa. Esqueceu de tirar do multi de novo. O Dani tá meio junks hoje. Não é isso, cara. Vocês estão falando do ônibus e as pessoas não ouvem. Então, fica totalmente mudo pros caras. Enquanto vocês comentam do ônibus. O Caio fez isso a mesma coisa, Dani, na semana passada, só que ele não tirou o botão do mundo, ele ficou falando 40 minutos, ninguém ouvia. Os caras da live. Mas o pessoal está interagindo de volta comigo, então eles estão entendendo. Eles entenderam
Mano, pô, tem quase 100 pessoas ao vivo, eu tô conseguindo segurar de alguma forma aqui, falando coisas absolutamente aleatórias e inventando o assunto, porque vocês falaram 40 minutos do ônibus, que eu acho um assunto absolutamente irrelevante, né? E eu falei, cara, a gente fez um carnaval, olha eu ali, eu na live, agora eu me perdi totalmente. Eu tô bem, sim, cara, tô bem. Então faz uma pergunta para cada saudades um. do resenha. Faz Saudades do resenha. Eu tô matando minhas saudades. Já demos o palpite, já falamos o palpite. O Banco de São Paulo tem condições de ajudar a gente no brasileiro? Tem condições. Não de mudar. Ô, Dani, não tem nada a ver, mas vamos falar. Tá fazendo uma pergunta para mim. Silêncio um pouquinho. Não, porque vocês falaram aqui do Banco do São Paulo e eu recebi um print do Menin, que é o presidente do Banco Inter, que está investindo uma baita grana no Atlético Mineiro, dizendo que tem perspectiva de renovar e aumentar bem o valor do São Paulo. É verdade isso, cara? Alguém me mandou... Tem um print. O Caio está me fazendo uma pergunta sobre o Banco Inter, para vocês entenderem o contexto. Vocês que estão aqui ao vivo não estão ouvindo o Caio. Tem um print do Banco Inter falando da perspectiva para a nova gestão, né? Ele não joga nem de um lado nem para o outro. Eu acho que o Banco Inter, ele faz um bom trabalho de marketing e ele esperava que o São Paulo também fizesse um bom trabalho do lado do São Paulo. Os números do Banco Inter com o São Paulo são muito bons. Novos 1 milhão de contas. A projeção de marca. Então, eu acredito mesmo que o Banco Inter está muito satisfeito com o São Paulo. A questão eu acho que eles esperam muito que a nova gestão traga um marketing profissional para que eles consigam duplar mais, fazer coisas mais relevantes, o que claramente não é muito a pegada do Rossi, né? Coitado do Rossi. E aí, Dani, força máxima contra o Mirassol ou vamos poupar? Poupar. E poupar pra quê? Não entendi, mas acho que é zoeira. Se é zoeira, foi uma zoeira. Mas não, poupar não. Joga todo mundo lá. Sim, faz mais uma aí, pro Barolo. Mais tá uma pra cada aqui, ó. O Barolo tá calmo, tomou Gina hoje. Ó, tem mais um Caio com KH. Se você procurar ele no Instagram, é só ele. É o Caio Peixoto. Elinho e Boia suprem a carência das pontas ou deveríamos contratar? Estou fazendo essa pergunta para a mesa. Eu vou mandando abraços aqui enquanto vocês respondem. Barolo, então. Barolo. Eu acho que a gente podia esquecer, por enquanto, essa história de contratação, gente. Né? Eu também. Tem opções, eu acho que não também acho. O Caio falou, mas acho que falar em contratação agora é viajar. A gente vamos focar no Mirassol, o Diniz tem essa alternativa, agora ganhou 2 meninos que estão com confiança. Eu acho que isso é importante. Pode entrar o Paulinho Boy, vai entrar confiança, o Elinho pode recuperar confiança. Mas falar em contratação agora, esquece. Estamos vendendo almoço para comprar janta. Então, não estamos devendo muito. Não dá para pensar em contratação. O único ponto que eu acho que para mim ficou claro, que eu não consegui falar, é que o Elinho não é essa opção de velocidade, né? O Boia o Everton é. Eu gostei do Elinho mais pelo meio. Quer dizer, eu tava com o áudio do Elinho, para mim ele já era um jogador descartável. E ontem eu achei que ele construiu um pouco melhor. Eu acho que ele é, sei lá, um estilo... Porque a gente tem na cabeça esse DNA que a gente está revelando de Luiz Araújo, de David Neres, de Antony. E muita gente está colocando o Elinho nesse mesmo balaio. E eu não acho, cara. Eu acho que ele tem características diferentes. Eu acho que ele deve jogar um pouco mais centralizado. Ele é um cara que tem mais habilidade e menos velocidade, sabe? Finaliza bem. Acho que podem, sem querer, terem achado um caminho para a gente salvar o Elinho. Assim, entre Elinho e Shailon, por exemplo, eu colocaria o Elinho ali na meia. Eu também. Entre Elinho, entre Shailon e essa capa de óculos, eu sou mais essa capa de óculos. Ela é mais útil. Eu também. Dani, erra aí ou tem mais? Vou fazer mais. Último bloco, porque a gente estourou o tempo aqui, a gente vai deixar para semana que vem. Obrigado por terem participado aí. Amanhã tem resenha inédito para falar da semana que passou e da expectativa. Um abraço. Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Importante é interagir, participar. Valeu pela audiência que volta a crescer semana a semana. Eu tenho um beijo. Domingo, essa semana, foi o Dia das Avós.
E eu tenho 2 avós vivas ainda, 2 São Paulinas, as 2 sofrem pelo São Paulo. Uma delas assiste todos os jogos, a outra vai andar lá perto de onde o Dani morava com a máscara do São Paulo. Então, um beijo a todos os avós do Brasil. Amo vocês. Dani, você? Eu vou na sua linha também. Também tenho 2 avós vivas. As minhas 2 avós são vivas. Um beijo para as 2. E para os meus pais que são avós, estou aqui na casa deles passando uma temporada, eles estão me aturando, gravando resenha para matar a saudade aqui. Minha mãe trouxe cerveja, trouxe mini pizza, eu sou bem tratado como nenhum outro lugar no mundo, então são avós, também comemoraram ontem, e um abraço especial para todo mundo lá do Drive Park no Eldorado. Então, quem quiser matar a vontade do cinema igual o Barolo fez, sintam-se muito bem recebidos. Sensacional. É a coisa que eu mais trabalhei nos últimos 3 meses. Boa, Barolo, já manda suas saudações finais. Cara, o cinema sensacional, recomendo. Convite do Dani. Paguei só R$180, mas foi de coração. Que absurdo. Não, legal. Ó, eu só queria mandar hoje, na verdade não é nem um abraço, é uma mensagem de força pro Rodrigo Rodrigues, que ele trabalhou comigo na ESPN, a gente sabe, apresentador da Sport TV. Trabalhei com ele na ESPN, um dos caras mais gente boa que eu conheci na minha carreira como jornalista. E ele está passando por uma dificuldade muito grande, está internado, está grave, com Covid-19. Poucas vezes na minha vida eu vi um cara tão querido por todo mundo, com quem convive com ele, com os amigos, com os profissionais. Então eu queria mandar muita força para ele. Ele está com problemas seríssimos. Então vamos torcer para ele voltar para casa. Assim como ele, como tanta gente. Na semana passada eu falei das pessoas que partiram. Hoje eu falo das pessoas que estão lutando pela vida, estão lutando para sobreviver com um governo genocida desse que não faz absolutamente nada para essas pessoas. Então, mas hoje eu queria representar todo mundo que está doente e força a nossa energia positiva para o Rodrigo Rodrigues, um cara do bem que eu quero muito que volte para casa e continue com a gente. Boa. John. Boa. Vocês mandaram bem aí, acho que assina embaixo. Um abraço para todos aí os profissionais de saúde. Parece que as coisas podem estar melhorando um pouquinho, então graças a eles aí essa luta. E todos os avós, bisavós, todo mundo aí que são pais mais bonzinhos, né, como dizem. Então, que sejam felizes essa semana junto com o que a gente está esperando. Meu avô é santista, então eu vou mandar um meio abraço para ele, mas para os outros avós são paulinos, essa semana é nossa. Mas está dentro da faixa etária, né? Tá justo. 96. São exceções. É uma beleza. Tem que ser santista, né? Bom, Boa. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu, senhores.